Lugar único para quê? Para o nosso prazer, desfrute, gozo e alegria? Nosso, 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 nosso. Tem lugar para quê? Quando ele está falando que um homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e se fazem os dois uma só carne, ele vai dizer, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Eis porque. Não é para que eles tenham uma vida gozosa, em qualquer aspecto que seja, mas porque eles foram chamados para, nessa relação, representarem, apresentarem, testemunharem qual é o significado da maior, sublime, mais perfeita, eterna relação, Cristo e a igreja. Se o casamento não atinge esse objetivo, ele é falho. Está muito aquém daquilo para o qual o Senhor nos tem chamado. E a mesma coisa com relação aos nossos filhos. Por isso nós temos que gastar tempo com eles. Temos que cuidar deles. Temos que inculcar pela graça de Deus, porque é claro que esse é um trabalho do Espírito Santo. Claro, mas dele nós somos os cooperadores. Inculcando, Deuteronômio capítulo 6, a palavra de Deus no coração dos nossos filhinhos. Creio que você já deve ter ouvido ouviu direito? Que nós, como pais, temos que inculcar nos nossos filhos. E aí, qual que é a minha experiência em querer inculcar, falar em Cristo, viver em Cristo, ser um cristão verdadeiro? Rejeição, 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 rejeição. 1 ano e meio gravando as coisas, por quê? Porque eu percebi que ninguém queria ouvir. Eu falei, mas o Espírito Santo está falando para eu falar. Ninguém quer ouvir? O que o Espírito Santo fez? Eu fui para a internet e comecei a gravar. E trouxe a Academia Dynamis, que era presencial, para espiritual. Vê se alguém ajuda. Não. Não tem ajuda voluntária. Nós estamos aqui pedindo ajuda voluntária. Quem ajuda voluntária não é dinheiro, não. É participação, é compartilhar, é estudar, é ir no nosso canal YouTube, divulgar, ver o que tem de produto para a gente se santificar. Não é para tratarmos do eu acho, eu isso, eu aquilo. A nossa mentoria de sábado é para falar da mente de Cristo, não é da nossa mente. A nossa mente é perturbada, no mínimo perturbada. Se não for, é louca. Para o cristão, quem não é cristão verdadeiro, é louco. Porque não está percebendo o inferno. E para o religioso e para o ímpio, uma pessoa que fale de Deus como eu, é louco. Porque nos veem como religiosos e veem os nossos defeitos, mas não veem Cristo em nós. Isso é coisa do inimigo. É o inimigo que entra na mente da pessoa e faz com que você não veja Cristo. O Paulo não aconteceu isso. Ele falava de Deus. Ele era um religioso. Ele tinha tudo. Só quando ele encontrou Cristo que ele tomou ciência e se arrependeu profundamente e mudou. Então, isso é um processo. História, por exemplo, do conde Zinzendorf, que aos 6 anos de idade, ele era um nobre, morava em um castelo. Aos 6 anos, ele escrevia uns bilhetinhos, abria a janela do seu quarto, jogava pela janela suas cartinhas e ele orava assim: ó Deus, envia os teus anjos para buscar as minhas cartas de amor para ti. Olha que lindo, hein? Criança com 6 anos. E você sabe o que o Senhor fez com esse homem, não sabe? Ele foi a chave do movimento Morávio, que enviou missionários para o mundo todo. Durante os anos em que os morávios enviaram missionários, eles enviaram mais missionários para a face da terra do que a igreja toda tinha enviado em 200 anos de história. Uma criança com 6 anos. Meus amados irmãos, quando o Senhor nos confia filhos, nós somos fiduciários. Nós somos administradores de um grande encargo. Senhores, eu vou estender. Tudo que Deus nos dá. Essa camisa foi Deus que deu. Esse óculos foi Deus que deu.
Esses aparatos eletrônicos foi Deus que deu. Meu corpo foi Deus que deu. Meu cônjuge foi Deus que deu. Meus filhos foi Deus que deu. Meu carro foi Deus que deu. O que cabe a mim? Administrar. Administrar de acordo com a vontade de Deus, Pai Nosso, a vontade dele. Como eu posso fazer administrar direito se eu não tenho Espírito Santo? Não dá. Aí eu, isso, eu, aquilo, vou cuidar do meu filho, do meu carro, disso, daquilo. Não adianta. Nem de meu filho enfermo. Eu não posso cuidar direito dele se eu não tiver a condução do Espírito Santo. E que importa perder alguém fisicamente? É lógico que a gente fica triste. A gente está relacionando com ela, a gente fica triste. Até se é um acidente, a pessoa se acidentou, caiu da bicicleta, a gente fica triste. Mas o que é mais importante? É saber que essa pessoa que está sendo enterrada agora, esse bebezinho que nasceu morto, sabe qual que é o mais importante? É saber que ele está com Deus para a vida eterna. Isso que é o mais importante. Isso para quem acredita na vida eterna. Isso para quem tem o Espírito Santo. Isso para quem nasceu, teve o Espírito vivificado. Isso para aquele que não segue mais o eu, quer seguir tudo o Espírito Santo. A pessoa não quer mais fazer nada que ela acha. Nada da vontade dela. Ela quer fazer essa é sua vontade, pai. Vou almoçar. Pai, é essa a sua vontade que eu vou almoçar agora? Pai, vou tomar banho. Essa é a vontade que você tem agora? Vou tomar banho, pai? É em tudo. Eu falo dessas coisas mínimas para ver se nós nos entendemos com relação a que é em tudo. Eu quero obedecer meu pai. Eu fico triste quando eu era adolescente e não obedecia meu pai. Mas eu ficava triste comigo também naquela ocasião e meu pai dava umas palmadas. Hoje a lei não deixa nem você bater no filho. Bater não é massacrar o filho. Bater é ele perceber que ele foi advertido. O Espírito Santo me adverte dos meus erros todos os dias. Eu falo aqui, falei na mentoria, falei na live. E é duro o Espírito Santo puxar a orelha. Hoje eu fui tomar um café na padaria e estava tumultuada lá de gente. E eu queria atravessar a menina que atende para falar com o cara da chapa. Ela me advertiu. Eu gostei. Eu quero ser advertido. Porque é só assim que eu percebo o meu ego. Agora não, tem gente que você vai advertir e ela espizinha você. Por quê? Porque não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Para que haja continuidade do testemunho do Senhor. Continuidade. Há algo mais triste para um pai do que um filho que não prossegue com o Senhor, ou não conheceu o Senhor, ou não ama o Senhor. Pior Ou coisa. se distraiu Triste. com tantos alvos, interesses, ambições e luzes piscantes, coloridas dessa vida, Nossa, que perdeu o vontade de sentido chorar. do que significa ser um cristão. Será que a coisa mais dolorosa para o coração de um pai ou de uma mãe que ama o Senhor? Há? Não, não há. Não há. Porque filhos não são nossos. Filhos nós recebemos do Senhor porque eles são herança para o Senhor. Quando você lê aquele versículo, você tende a pensar assim: herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre é o seu galardão. Pense sobre o que você está lendo. Porque parece que a maioria interpreta esse verso assim: eu recebi filhos porque o Senhor me deu uma herança. Mas não é isso que o versículo está dizendo. Não tem nada a ver com isso. É o contrário. O versículo está dizendo que o Senhor nos deu filhos porque Ele nos confiou uma herança que é a Ele, que é para Ele e não para nós. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre são o seu galardão. Então qual é o propósito de ter os filhos? Mais uma vez, a continuidade da tocha, do testemunho de amor pelo nosso Senhor. Então transmite a homens fiéis e idôneos. Acho que já contei isso para os irmãos outras vezes, mas entendo que não devo dar o passo seguinte aqui sem te contar de novo. Sabe, irmão, durante aquele tempo do movimento Morave, uma história entre tantas, aquele lindo
tempo histórico.